Oi, gente, boa noite. Ontem, acho que foi ontem, eu li uma mensagem que fica em Mateus 19, que fala sobre o divórcio. E hoje eu vou ler, confirmando a palavra, em Romanos 7. Eu vou ler, né, para vocês entenderem sobre o casamento e o divórcio, né? Aqui diz assim, ó. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem demônios, tá vendo, gente? Sobre o homem, porque todo tempo que viver, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ali ligado pela lei. Mas a morte, mais morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. Assim não será adultério, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que seja do outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, que foi Cristo, né? A fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estivemos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, improvável em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estivemos retidos, para que sirvam em novidade de espírito e não na velhice de letras. Então, gente, eu estava lendo aí em Mateus 19 sobre o divórcio, né? Então, aqui está dizendo assim: e se a mulher ou o homem, né, for casado, né, e haver contendas, dissensão, separação, divórcio, que você possa divorciar. Só que você tem que continuar sozinha, não casar novamente. Porque se você casar, diante de Deus é adultério. A não ser quando seu esposo morre, né? Ou sua esposa morre, aí você poderá casar com outra pessoa. Mas enquanto os dois estiverem vivos, não pode ter segundo casamento. É primeiro casamento. Mas pela lei dos homens, mas a lei dos homens, né? A Bíblia não diz que a lei dos homens, fala aqui, ó. De sorte que vindo o marido será chamada adultério, se for outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, tá vendo? Se o marido morrer, ele está livre da lei. Então, você pode casar com outra mulher ou a mulher casar com outro homem, se o marido morrer. Mas enquanto ele estiver vivo, não pode. Aí diz assim:
não será adultério, se for de outro marido. Assim, meu irmão, também vós estáis mortos para a lei. Tá vendo? Para a lei. Morreu, pronto, não deve nada. Morreu. Você não deve nada para a lei. Agora, se você, né, o marido não estiver morto e você casar com uma mulher, ou se não a mulher casar com um homem, tendo sido divorciado, é adultério diante de Deus. É pecado diante de Deus. Você só pode casar com outra pessoa se você tiver, né, viúva ou viúvo. Mas se você não tiver viúvo nem viúva, você não pode fazer outro casamento. Diante de Deus é pecado, né? Então, a palavra de Deus está dizendo aqui que vou em Mateus 19, né? Sobre Mateus 19, que vai confirmar aqui a palavra do Senhor que eu tinha lido essa semana aí. E aqui, ó, Mateus 19. Ó. E aconteceu, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se ao confim da Judéia, além do Jordão. E seguiram muitas gente, curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tá vendo? Fariseu. Tentando e dizendo-lhe, tentando a Jesus, tá vendo, gente? E lhe é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivos, tá vendo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não, tende lido que, num princípio, criou o Criador os fez, macho e fêmea, tá vendo? E disse, portanto, deixais o homem, pai e mãe, e se unir à sua mulher, serão dois, nenhuma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separará o homem. Disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio? Aqui Jesus respondeu, ó. Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do coração, vós permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não era assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Tá vendo? Quer dizer, ele tá falando aqui, ó, Jesus falando. Aqui nem é mais Mateus falando, é Jesus respondendo, né? A ele. Ele falando aqui, ó. Aquele que casar com a repudiada comete adultério. E aquele que casar com um homem que é também separado, divorciado, comete adultério. Então ele está falando aqui. Lá em Marcos 7 já responde, né? Que o homem só pode se separar da mulher, divorciar e casar com outra se a mulher for viúva. Se não for viúva, não separe. Não pode casar com outra. E se for para você querer casar, você tem que perdoar sua esposa ou seu esposo e voltar a se unir com ele novamente, se você quiser perdoar. Agora não pode ter dois casamentos, porque Deus só concorda com um casamento, porque ele falou, né, deixando a mulher ou seu marido da casa da sua mãe e se uniam a mulher com o homem, é uma só carne, né? É uma só carne. Então não pode ter mais separação. Porque ele fala assim como foi no início. No início o quê? Quando ele fez Adão e Eva. Ele fez Adão e Eva
foi um casal, né? Não teve separação. Ali, como eu falei no outro vídeo que eu fiz essa semana, falando sobre isso. Então, se você, Adão e Eva, Adão foi feito, né? Primeiro. Depois, Deus achou que era melhor que fizesse uma companheira para Adão. Adão, Deus fez, da costela de Adão, Deus fez Eva. Se uniu. Você vê, né? Da costela de Adão fez Eva. É uma só carne. Foi da costela de Adão que foi tirado a mulher. Então se transformou em uma só carne. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que não pode ter segundo casamento, nem terceiro, nem quarto. Porque tem gente aí brincando de casamento, né? Tem pastor aí que casa 2, 3 vezes e acha que está normal. Mas diante dos olhos de Deus não está normal e você não está na posição do Senhor. Glória a Deus, você está no adultério, né? Então não pode se divorciar e casar novamente. É pecado diante dos olhos de Deus, né? Então, gente, é uma palavra, uma pessoa aí falou, perguntando para mim sobre o divórcio. Então eu vim, né, abrir aqui essa mensagem em Mateus 19, que você pode muito bem aí abrir a sua Bíblia e ler, né, que Deus vai te dar entendimento desta palavra. E você abre lá em Romanos 7, novamente, que vai falar novamente da mesma situação. Deus falando que não aceita, né, divórcio. Que aceitou Moisés pela rebeldia do coração do ser humano, mas que Deus não concordou, não aceitou, né? Porque ele fala assim, no início, que é no começo, não foi assim, né? Ele fez Adão e Eva. Ele não fez, né, homem e mulher para se separar, mas para unir, né? Fez uma união entre os dois, né? Então, gente, é uma palavra de ensino, né? Que Deus nos ensina aqui, para quem quer aprender e quem quer obedecer, né? Porque não adianta a pessoa aprender e não obedecer, né? Porque tem muitos aí dentro da igreja tomando Santa Ceia no segundo, no terceiro e no quarto casamento. E diante dos olhos do Senhor é pecado. É pecado, viu, gente? Mesmo se você tiver separado e tá morando junto, é pecado, tá na fornicação, é pecado. Não pode, viu, gente? Então, a menina me fez uma pergunta aí, eu tô respondendo, viu? Mas para lhe responder melhor, você abre a sua Bíblia em Mateus 19 e Romanos 7, que você vai entender o que Deus está falando contigo. Entendeu, gente? Então, é uma palavra de ensino, né? Que Deus está ensinando a nós, né? Então, é bom que a gente venha aprender do Senhor, né?